fora adentrem o recinto para a gente poder, daqui a um minuto, dar início ao culto. Se nós esperarmos, quem estiver atrasado vai chegar, né? Então, o Senhor já está, e você já está, e eu já estou. Então vamos começar, no nome de Jesus Cristo, oferecer ao Senhor um culto em ação de graças por esses 52 anos. Convido a igreja a se pôr em pé. Paz do Senhor. Quero ler com os amados um trecho que está um trecho no meu coração. Sempre que eu quero falar de gratidão, então esse é o texto sempre que me vem à mente. Sempre. É o Salmo 103. Salmo 103 diz: ó minha alma, fale bem do Eterno. Deixa você abrir sua Bíblia, né? Desculpa minha pressa aqui e não esperar você. Salmo 103. Essa porta vai ficar encostada. O ar-condicionado está muito forte. Salmo 103, a partir do primeiro, versículos 1 e 2. Acho que eu vou ler todo o Salmo, sabe? Ó minha alma, fale bem. Essa linguagem é um pouquinho diferente, tá? Ó minha alma, fale bem do Eterno. Da cabeça aos pés, bendirei o teu santo nome. Ó minha alma, fale bem do Eterno, sem esquecer nenhuma bênção. Ele perdoa seus pecados, cada um deles, cura suas doenças, todas elas. Redime você da cova, salva a sua vida. Coroa você com amor e misericórdia, uma coroa muito desejável. Envolve você com bondade, beleza eterna. Ele renova sua juventude. Você é sempre jovem na presença dele, apesar, no caso de São Mateus, 52 anos. E aí, se você quiser acompanhar nessa versão, a versão mais comum. O Eterno faz tudo dar certo, versículos 6 ao 18. O Eterno faz tudo dar certo. Ele restaura as vítimas. Ele mostrou a Moisés como levou a cabo a sua obra. Escancarou os seus planos a Israel. O Eterno é pura misericórdia e graça. Não se irrita facilmente, é rico em amor. Ele não implica nem repreende sem motivo, nem guarda rancor para sempre. Ele não nos trata como os nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Tão alto como o céu acima da terra, é o seu amor para com os que o temem. Tão longe quanto é o sol nascente do sol poente, ele nos separa dos nossos pecados. O sentimento que os pais têm pelos filhos, o Eterno tem por aqueles que o temem. Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe que somos feitos de barro. O ser humano não vive muito. É como a flor silvestre que brota e floresce, mas é destruída pelo temporal, sem deixar vestígios da sua passagem por aqui. O amor do Eterno, de qualquer forma, é para sempre. Acompanha eternamente os que o temem, a eles e aos seus filhos, quando seguem o caminho da sua aliança, e obedecem a tudo o que ele ordenou. O Eterno estabeleceu seu trono no céu e governa sobre todos nós. Ele é o Rei. Portanto, falem bem do Eterno, vocês, anjos prontos e capazes de voar ao seu comando, prontos para ouvir e fazer o que ele diz. Falem bem do Eterno, todos vocês, exércitos de anjos, sempre atentos ao chamado dele. Falem bem do Eterno todas as criaturas, onde quer que estejam, tudo e todos que foram feitos pelo Eterno. E você, minha alma,
esteja pronta para falar bem do Eterno. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, é o que quer dizer isso. Nossa gratidão a Deus por esses 52 anos de O Brasil para Cristo em São Mateus. 52 anos de existência desta congregação. 52 anos de fidelidade da parte de Deus para com todos que aqui passaram, todos que aqui nasceram, cresceram, todos que por aqui passaram um dia e todos que aqui estão. A bênção do Senhor sobre todos nós, a bênção e a misericórdia do Senhor para com os seus é a causa de estarmos aqui durante todo esse tempo. Nesses 52 anos que o Brasil para Cristo existe em São Mateus, é por causa da misericórdia do Senhor. A Ele, pois, todo louvor, toda gratidão, toda ação de graças, porque Ele é digno de receber todo louvor. Oremos em nome de Jesus. Amado Pai, nós te agradecemos, Pai nosso, por todas as tuas benignidades para com a gente, para com esta congregação, para com cada um dos teus filhos que aqui estão, que aqui já passaram, para com cada um dos teus filhos que um dia te conheceram nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque tens nos sustentado até agora, nos tens mantido, a tua misericórdia é a causa de aqui estarmos, e nesta noite especialmente, começando, ó Deus, as celebrações do aniversário desta casa, nós queremos te bendizer, nós queremos exaltar o teu nome, queremos, ó Deus, dar-te louvor, queremos, ó Deus, prestar-te ação de graças, queremos, ó Deus, dizer-te que o nosso coração é grato por tudo que o Senhor nos deu até hoje. Obrigado, Senhor, por tua graça e bondade. Obrigado, Senhor, porque nos tens mantido, curado, perdoado, tens nos sustentado até hoje. Continua com a gente, Pai, nós te rogamos, e hoje nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, recebe, Senhor, a nossa oração, lava-nos de toda iniquidade e abençoa cada um dos que aqui estão, abençoa aqueles que hão de chegar ainda, abençoa aqueles que não poderão chegar por causa do seu trabalho, da sua escola, enfim, qualquer que seja o impedimento. Pai, que a tua graça seja sobre cada um dos teus, hoje e sempre. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Recebe o nosso culto, o nosso louvor como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. 52 anos. Motivo para celebrar. Motivo para ter a alegria de saber que há 52 anos o Senhor levantou este lugar para ser uma bênção. E até hoje Ele ainda conta conosco para alcançar as vidas neste lugar. Então, que a gente celebre ao Senhor com alegria, sabendo que Ele vai realizar a obra que está predestinada para nós. Amém? Entregar-te tudo, quero render.
vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, Leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com
Bendito Deus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Hoje está com a gente nessa celebração de 52 anos, alguém que de certo modo fez parte, a igreja de Jardim das Laranjeiras fez parte desta igreja, é fruto desta igreja, e hoje o seu pastor presidente hoje, lá no Jardim das Laranjeiras, está com a gente e parte da igreja. Pastor Samuel, vem cá, dá uma saudação daquilo que Deus tem posto no teu coração. Bem-vindo. Glória a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém. Com imensa alegria. Eu acho que eu peguei a Bíblia do pastor Arnaldo. A sua é melhor, tá certo. Mas eu prefiro a minha na minha linguagem. Maravilha. Pastor Arnaldo falando a respeito da onde nós como igreja, como povo do Senhor, fazemos parte, né? Laranjeiras, gente um pouco mais recente, trabalhando um pouquinho agora no ministério. E nós louvamos a Deus, somos gratos a Deus por este povo, por esta igreja, esta congregação, pessoa do pastor Arnaldo, e porque muitos acontecimentos foram sendo realizados em nossas vidas. Então nós louvamos, só temos que realmente agradecermos a Deus, sermos muito gratos ao Senhor, porque a gente vê pessoas, vidas proliferando, frutificando, não só em São Mateus, mas como já foi dito aqui, pessoas que passaram por aqui e hoje estão frutificando, talvez no bairro, outros frutificando talvez em outros municípios, em outras regiões, em outros estados, talvez, pastor Arnaldo, até pessoas que estão frutificando em outro país que passou por aqui. Então isso tudo iniciando numa obra redentora daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele diz a Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então 52 anos desta congregação instituída aqui neste lugar, onde tem abençoado muitas famílias, inclusive eu sou uma dessas famílias, né, abençoadas por Deus através de homens e mulheres de Deus. E conforme foi cantada essa última canção, Luz do Mundo, o nosso amado irmão João, ele diz algo a respeito no capítulo 1 de João. Se você quiser acompanhar comigo, um texto que é bastante conhecido, e ele diz, aí a gente vê lá atrás a nossa irmã Reusa, irmã Cláudia, né? Então a gente fica muito, pastor Marcos aqui, a gente fica muito feliz pela vida de cada um dos amados irmãos. Quero também já de antemão agradecer aos irmãos, minha esposa, nossa irmã Irani, que está nos acompanhando, nosso irmão Joaquim, Roniele, nosso irmão Antônio, Fátima, Marisa, Elaine, e a filha da nossa irmã Elaine, a Gabriele. Esqueci o nome da Gabriele, né? Deus os abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Esse era o objetivo central, para que todos pudessem fazer aquilo que essa canção estava dizendo para nós, né? Viemos para o adorar, assim como os magos fizeram também, né? Vieram do Oriente para adorar ao Senhor lá na manjedoura. E João, ele vai num contratempo aqui. O livro do profeta Isaías já falava a respeito daquele que viria, né? O Messias, o libertador. E João agora ele está falando algo para nós,
onde muitos rejeitaram, na verdade, ao Senhor Jesus. E diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Esta era o objetivo central, para que todos crescem no Senhor. Todos crescem. Aí ele continua dizendo: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, a qual nós estamos aqui para adorá-lo. Amém, irmãos? Jesus Cristo, né? Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Olha que algo interessante. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu, não reconheceu. Algo que é criado pelo próprio Senhor, onde estava com o próprio Deus, né? E aí ele vem então ao mundo, mas o mundo não reconheceu. E aí o texto ainda continua dizendo, no versículo mais: contudo, o versículo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí então, glórias a Deus por isso, porque os teus olhos, nossos olhos, foram abertos. Amém? Você pode dizer glórias a Deus? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, 52 anos apregoando a palavra do Senhor, apregoando neste lugar. Então, muitos se tornaram filhos de Deus, não por vontade natural do homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. E muitos outros, até a volta de Jesus Cristo, hão de nascer. Amém, irmãos? Hão de nascer, pastor Arnaldo, Igreja de Cristo Jesus, porque nós, você e eu, nós como igreja, estamos frutificando, e o nome santo do nosso Senhor, Ele é glorificado em todo o tempo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplauda ao Senhor bem forte, mas aplauda com bastante alegria mesmo. Tem que ser a melhor salva de palmas para o Jesus. Pastor Arnaldo, Deus abençoe. Obrigado, querido. O Senhor continue abençoando pastor Samuel, sua família, a igreja em Jardim das Laranjeiras e toda a região, obviamente. Alguém entre nós, dos nossos que eu digo daqui, desta congregação, que está sedento, queria dizer uma palavra que eu digo, tem alguma coisa no seu coração e você quer externar isso? Alguém? Alguém dos nossos? E você gostaria de dizer, ou até cantar um hino como gratidão? Não? Então vamos à palavra do Senhor. Quero ler com vocês um trecho que está na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Interessante que tem a ver com isso que pastor Samuel... Quero agradecer pastor Samuel, família, a igreja em Jardim das Laranjeiras, por estar com a gente nesta noite. Obrigado, queridos, por prestigiar esta casa, louvando a Jesus Cristo por ela, porque ela existe. E porque ela existe, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1.
Quem não achou, que eu espero um pouquinho mais? Todos acharam? Então vamos ler. Tudo que diz, a partir do versículo 3, perdão. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus, ou participação na natureza divina, como diz outra versão, depois de terem voltado as costas para o mundo corrompido pela cobiça. Versículo 5 até o 9. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo de seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Amado Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por estes 52 anos que o Senhor nos tem dado e por esta oportunidade de poder celebrar durante todo este mês, começando hoje, mas na verdade a gente já vem celebrando ou buscando celebrar, procurando celebrar, procurando ser grato a cada dia, pois a salvação que o Senhor nos deu tem sido experimentada a cada dia, e cada dia que a experimentamos, temos motivos para te bendizer. E esse lugar, nesse lugar que te conhecemos, nesse lugar que temos aprendido a te adorar, por ele nós te rendemos graças. Agora temos lido a tua palavra, Senhor, e eu te peço no nome de Jesus Cristo, dá-nos graça para que a gente possa entender, que a gente possa firmar, baseado na tua palavra, ainda mais a nossa vocação em ti, a nossa esperança em Jesus Cristo, pois para isso nós somos chamados. Ó Deus, sê com a gente, magnifica teu santo nome, esclarecendo-nos a tua verdade, em o nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Fala-nos, pois te ouvimos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Todos digam amém. Desde janeiro, na verdade a gente vem nos últimos 4 ou 5 anos trabalhando temas pertinentes à vida com Deus, à vida de resgatados no Senhor. O propósito, buscando entender o propósito desta vocação chamado, buscando entender o propósito de termos sido resgatados. Fomos resgatados para quê? Para que nós cremos? Nos últimos 4 ou 5 anos a gente vem trabalhando temas. E este ano o tema é Enchei-vos do Espírito Santo. Não é sem propósito. Não é sem propósito. Há de Deus um propósito para que a gente, como lá atrás dissemos, a gente crescesse na graça de perdoar, que a gente
crescesse na compreensão da prioridade, que nós nos chegássemos mais a Deus, que nós, enfim, nos enchamos do seu Espírito Santo. Por quê? Queridos, nós temos dias difíceis, e os dias serão cada vez mais difíceis. Há toda uma arquitetura ou uma arquitetação, há toda uma orquestração para nos demover da pureza do Evangelho, para nos demover, nos afastar da seriedade do Evangelho, nos esquecermos de tudo que nos foi ensinado. E 52 anos passados, esta casa continua, essas portas continuam abertas, essa casa continua de pé. 52 anos depois, há um povo que aqui se reúne, e esse povo que aqui se reúne não é diferente do povo de Deus que se reúne em qualquer lugar, em outros lugares. Não é diferente na alegria que deve experimentar, não é diferente na esperança que deve crescer e isso nos alegrar, não é diferente na dificuldade que enfrenta no dia a dia, enfrenta e vai enfrentar, dificuldade para permanecer, para guardar esta esperança, para entendê-la, porque há uma, como eu disse, uma orquestração. Quando eu digo orquestração, irmãos, as coisas não acontecem aleatoriamente, embora nós ouçamos aqui e acolá algumas coisas e parece que são desconexas, que não tem conexão uma com a outra. Então nós precisamos ter, como nós lemos aqui, precisamos entender isto. E para entender, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para distinguir o certo e não nos esquecermos daquilo que nos foi outorgado. Porque o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando, eu e você. O tempo passa e as coisas vão se acomodando, nós nos acostumamos e parece que perdemos um pouco do pique. A idade, ou as gerações, ou as programações, ou as novidades que vão surgindo e podem nos demover. Então o Senhor diz para a gente, olha, Pedro dizendo à igreja, ele disse, nós recebemos da sua promessa, pelas suas promessas, uma participação na natureza divina, e nós recebemos tudo o que é necessário. Na versão mais comum diz, nós recebemos tudo o que é necessário para uma vida de piedade, para uma vida de santificação, para uma vida espiritual e para uma vida com Deus. Então ele diz, portanto, não parem, não percam tempo em edificar, não se esqueçam de edificar sobre o que você já recebeu, preenchendo a base da fé com bom caráter, com entendimento espiritual. E ele vai dizendo, acrescente a fé, a esperança, acrescente a experiência, acrescente a experiência, o conhecimento. E aí ele vai dizendo uma coisa sobre a outra, para que nós não percamos ao longo do tempo, pois a caminhada é longa. E na caminhada, uma coisa é quando se começa, lembra a história de Israel, a saída de Israel do Egito, é para ilustrar isso, traz-nos uma compreensão ilustrativa disso. Israel, quando sai do Egito, eles saíram entusiasmados, eles saíram até expulsos mesmo pelo faraó, pelos egípcios, e há uma promessa, mas quando as dificuldades começam a aparecer, então há uma desmotivação, e ao longo daqueles anos todos, eles perdem, ou parte deles perde a perspectiva, perde o horizonte, se esquece do horizonte. Então a Escritura hoje nos diz, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque nós vamos carecer de visão,
nós vamos carecer de audição. Nós precisamos enxergar, e para enxergar é pela fé, porque não é palpável, não é o templo, não é a beleza do prédio, não é a tecnologia, não. Todas essas coisas nos ajudam a fazer com mais facilidade, a fazer algumas coisas, a nos acomodar, para o nosso conforto. Mas estas coisas não nos dão sustentação. O que nos dá sustentação é a esperança. E esta esperança tem que ser renovada a cada dia. Tem que ser, então, Pedro dizendo à igreja e dizendo hoje para a gente: não percam tempo, mas vão adquirindo a disciplina vigilante, a paciência entusiasmada. Paciência entusiasmada, irmãos, a paciência aqui, na maioria das versões, está como perseverança. Maioria não, pelo menos na linguagem NVI. Perseverança, porque paciência e perseverança, em muitos aspectos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É continuar, é prosseguir, mantendo firme os olhos naquele que nos chamou. Ele diz, com estas qualidades, ele diz, ativas e aperfeiçoadas na sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, porque você não vai estar parado, você vai estar caminhando, você vai estar sempre ativo, vivendo nessa expectativa. Nem um dia passará sem a sua recompensa, enquanto você amadurece na experiência com o Senhor Jesus Cristo. Sem essas qualidades, nós não poderemos distinguir o certo, o que é certo, e vamos nos esquecer da antiga vida de pecados, vamos esquecer que fomos perdoados, que fomos gerados de novo. Então, nesta palavra que pastor Samuel leu, de João, diz, nós nascemos de novo. Ele veio e nós o recebemos. E o recebemos, agora nós somos gerados de novo, nós somos nascidos dele, nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus. Agora, irmãos, haverá sempre uma investida para nos demover disso. Então nós precisamos zelar. E para isso, olha o que diz Isaías. Isaías 35, versículo, acho que é 4. Deixa eu ver, Isaías 35, 4. Isso é para nós, para mim e para você, que estamos caminhando há muitos anos, há décadas, ou quem chegou agora, quem está chegando agora. Na verdade, a partir do versículo 3. Isaías 35, versículo 3. Mas eu vou partir desde o primeiro, porque é tão interessante, que em muitos momentos parece que nós estamos experimentando um deserto, uma aridez. Então ele diz aqui no versículo 1, Isaías 35, 1: o deserto e a região árida cantarão alegremente, as terras ressequidas vão celebrar e florescer, como as flores da primavera desabrochando, uma sinfonia de canto e cor. As glórias do Monte Líbano, que dádiva! Magnífico Carmelo, majestoso Saron, que dádiva! A glória resplandecente do Eterno à vista de todos, o Eterno grandioso, o Eterno majestoso. E aí no versículo 3 ele diz, versículo 3: fortaleçam as mãos debilitadas e os joelhos vacilantes. Nesta caminhada longa, de repente as nossas mãos ficam debilitadas, os joelhos enfraquecidos, trêmulos, trôpegos, porque a caminhada é longa e parece que há um deserto, parece que não chega nunca, parece que, eu já disse um dia desse aqui, quando nós vemos que o paraíso não acontece, que a paz, a gloriosa paz não acontece, parece que a justiça não triunfa, então nós podemos ficar debilitados, enfraquecidos, tentados mesmo a deixar a caminhada. Então ele diz para nós, para mim e para você, dizer aos outros:
Isaías disse lá no capítulo 41, um ao outro ajuda. Então aqui ele está dizendo para a gente, digam às almas temerosas, coragem, versículo 4, coragem, ânimo, o Eterno está aqui, bem aqui, prestes a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho, Ele vai trazer salvação. Então alegremos no Senhor, fortaleçamos-nos no Senhor, a nossa esperança não é vã. 52 anos passaram, mas se pararmos, se deixarmos, de nada valeu. O que passou, passou. O que foi bom, o que foi maravilhoso, o que foi triste, o que foi tenebroso, passou. É até aqui e daqui para frente. Hoje, é hoje. O ontem não existe. O ontem não existe. O amanhã também não. Porque o amanhã não chegou e o ontem já foi. É hoje. Por isso que a Escritura diz, durante o tempo que se chama hoje, estejamos atentos e não endureçamos o coração à voz do Espírito Santo. Hoje, Ele está dizendo, fortaleçam as mãos, vamos dizer um ao outro, vamos ajudar, encorajar, sejamos nós agentes do entusiasmo, sejamos nós agentes do encorajamento, da exortação um ao outro, ânimo, coragem, porque o Senhor está chegando, Ele está próximo, Ele está às portas, pronto, prestes a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho e Ele vai trazer salvação. No versículo 8, vou ler a partir do 8. Não, haverá uma estrada chamada sagrada, ninguém que seja rude ou rebelde tem permissão para viajar por ela. Ela é exclusiva do povo do Eterno, nela ninguém se perderá, aleluia. E se nós estamos nessa estrada, nesse caminho chamado Jesus Cristo, palavra de Deus, não nos perderemos. O tempo pode passar, os séculos se passam, as décadas, nem mesmo os tolos terão como se perder nesse caminho. Não há leões nessa estrada, diz o versículo 9, nenhum animal selvagem feroz, nada e ninguém que seja perigoso ou ameaçador, só os redimidos andarão por ele. É nessa mesma dimensão que Paulo diz, quem vai nos separar do amor de Cristo? O profeta está usando uma outra linguagem. Ninguém vai nos separar, ninguém vai nos tirar do caminho, continuemos nele. E então o versículo 10 diz, o povo que o Eterno redimiu, voltará por essa estrada, eles, o povo do Senhor, cantarão enquanto estiverem a caminho de casa. Oh, aleluia, nós estamos a caminho de casa, irmãos, 52 anos se passaram, mas ainda não chegamos, ainda estamos a caminho de casa. A qualquer momento a porta se abre, o Senhor diz, entrem, eis-me aqui. Bem-aventurados os que esperaram, bem-aventurados que esperam, os que vão até o fim, como disse o Senhor a Daniel. Quando Daniel, aflito, atônito, porque não entendeu a mensagem, não entendeu a revelação, e o Senhor diz, sossega, muitos não vão entender mesmo. Esta mensagem, esta palavra não é para agora, é para o tempo do fim, e nós estamos vivendo o tempo do fim. Muitos serão purificados, muitos vão endurecer, mas você vai até o fim. Irmão, o Senhor está a caminho e nós estamos no caminho de volta para casa, aleluia. Então devemos cantar cada dia, bendito seja Deus que me resgatou, que me redimiu, que me fez nascer de novo, que me gerou segundo, como disse o próprio Pedro, que nos gerou segundo a sua misericórdia para uma viva esperança, de uma herança que não murcha, que não se acaba, que não se corrompe, que não enferruja. Ladrão não rouba, disse Jesus. Então firmemo-nos, porque estamos a caminho de casa. Eles cantarão enquanto estiverem a caminho de casa, com coroas de alegria na cabeça, serão recebidos em casa com presentes, alegria e felicidade. As tristezas e os gemidos fugirão para a escuridão da noite. A versão mais comum diz,
deles fugirá a tristeza e o gemido. Querida igreja, querido irmão, irmã, amados, alguns momentos a gente geme, chora. Alguns momentos parece que escureceu completamente. Mas o Senhor diz: guarda o que você tem. Retenha isso que você recebeu. Lute por isso, como diz Judas na sua carta. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe por esta esperança que está no seu coração. Virão muitos assopros, virão muitos sussurros, virão muitas tentações. Aos nossos olhos se descortinarão muitas atrações. Mas o Senhor diz: olha para cima. Olhai para mim e sereis salvos, disse ainda através do profeta Isaías. Olhai para mim e sereis salvos. Há muitas coisas, irmãos, muitas vitrines. O Senhor diz: continua olhando para cima, para que você não perca o caminho. Não se distraia, não se distraia. Ainda que o Senhor dure, ainda demore, ainda 52 anos para voltar. Que estejamos firmes, irmãos. Eu tenho disse há poucos dias para alguém que os crentes estão perdendo a pureza. A pureza que eu digo, a singeleza, a simplicidade do Evangelho. Nós estamos caminhando, e quem já está na estrada há mais tempo há de ter percebido. Terá percebido. Quem está na estrada há muito tempo, e eu até comentava com o pastor Joel, ontem que nós fomos, dia desse que eu fui visitar a irmã Josete no hospital, não sei se foi ontem, acho que foi ontem. Fomos visitá-la no hospital, e no caminho eu disse: pastor, crentes do naipe, usando a linguagem, ele gosta de dizer, Joel não está não, né? Crentes desse naipe, de Josete, de Luiz e de tanto, parece que está rareando, sabe? Crente simples está ficando raro, está se tornando raro. Crentes simples, que não estão atrás de novidades, estão atrás de Jesus Cristo, permanece com Jesus Cristo. Terezinha de Laranjeiras, com quantos anos está a irmã Terezinha? 78. Eu até tenho a impressão que é mais, mas eu vou ficar com a tua informação. Mas o gás que ela tem, a simplicidade do Evangelho que ela vive. Irmãos, o Senhor diz: guarda o que você tem. Muitos serão tentados, nós seremos tentados. O Senhor Jesus Cristo, diz Pedro, o inimigo pediu para se andar, sabe, a sacudir na peneira. Mas eu roguei por ti. Tomara que você e eu nos consideremos dentro deste bojo da oração de Jesus, como é que eu digo? Como é que chama onde colocava vinho? Odre. Neste odre de Jesus. Que a gente seja como vinho do Senhor. Que o tempo passa, mas a gente continua firme, sendo vinho novo cada dia. E recebendo, diz, porque, irmãos, aquilo que Pedro diz, desenvolva isso. Assimila isso. Por quê? Porque aqueles que estão no Senhor, os que o Senhor redimiu, voltarão por esta estrada, por Jesus Cristo, e vão cantando enquanto estão a caminho de casa, com coroas de alegria na cabeça. Serão recebidos em casa com presentes, alegria e felicidade. Mas a tristeza e o gemido fugirão para a escuridão da noite. Deles, gosto da linguagem da sua Bíblia aí,
deles, desses que esperam, desses que acreditam, desses que estão convictos de que há uma sacudida, o mar está bravo, o mar está agitado, o barco parece que vai afundar, mas o Senhor Jesus está dentro desse barco. Ele diz: fica firme, há momento e vem a calmaria, vem dores, gemidos, tristezas que nos acometem no caminhar, mas vai fugir, vai chegar. Nós estamos chegando, está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. Estamos mais perto hoje, queridos, estamos mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. Quem diz no Arnaldo é a Escritura e a própria experiência. Estamos mais perto do que quando aceitamos a fé. Então retenhamos isto, guardemos isto, não nos deixemos demover por nada, por qualquer sacudida que vamos tendo. Aguenta firme, segura no Senhor, agrada-te dele, e ele atenderá aos desejos do teu coração. Seja o Senhor a nossa alegria, seja o Senhor de verdade o nosso prazer, seja o Senhor. Às vezes eu quero transmitir isso com a ênfase necessária, com a ênfase maior, mas eu não consigo. O Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor. Tudo isso que só é possível, irmãos, quando nossos olhos foram desvendados, para que a gente possa contemplar. Então a gente diz: olha, vamos dizer como Paulo, não importa o que me aconteça, seja pela morte, pela vida, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Não importa as dificuldades que... Quando o profeta, e não era um profeta charlatão, não, era um profeta mesmo, chegou para ele e disse: Paulo, olha o que o Espírito diz que vai te acontecer lá quando você chegar em Jerusalém. Não vai para lá, porque olha o que vai acontecer. E amarrou as mãos de Paulo, disse: você vai ser maltratado. E Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. Que eu e você possa ter isso, irmãos, essa convicção de dizer: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu permaneça na vocação com que foi chamado, que eu permaneça nesse caminho, que eu permaneça caminhando, que eu permaneça ajudado pelo Senhor, às vezes chorando, gemendo, entristecido, mas sabendo que estou a caminho de casa. Estamos a caminho de casa, e a qualquer momento o Senhor abre a porta e eles podem entrar. Chegamos em casa. Que a gente possa guardar isso, queridos, nesse tempo todo que passamos, nesses anos todos que temos passado. Muitos irmãos nossos já dormem. Para eles não há mais tristeza nem gemido. Eles estão aguardando ouvir a trombeta soar e o levantar-se da sepultura, novos corpos, ressuscitados para a glória do Senhor. E vamos encontrar, como eu não sei, mas se retivermos até o fim a proposta que nos foi feita, o convite que nos foi feito, guarda até o fim, o Eterno redimiu-nos. Estamos voltando por essa estrada, caminhando e cantando enquanto estamos voltando. E para isso, enchermos-nos do Espírito Santo é fundamental. Ninguém permanecerá na sua própria força. Nenhum de nós, eu vou repetir, nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais conhecedor que seja, por mais entendido que seja, permanecerá diante das dificuldades, se não formos cheios do Espírito Santo. Na nossa própria força não chegaremos a lugar nenhum. Então, como disse Pedro, acrescente a sua fé. Leia, como é que diz tua versão aí? Como é que diz? 2 Pedro, capítulo 1, que é um pouco diferente dessa daqui. Diz a mesma coisa, mas de uma maneira mais inteligível. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Versículo 3 e 4.
conseguirá escapar da corrupção que há no mundo se não for por essa natureza divina agindo em nós. Tem que nascer de novo, e nascendo crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, enchendo-nos do Espírito Santo para que a gente possa então ir acrescentando essas coisas que ele diz a partir do versículo 5, que é acrescentar a fé, a experiência, acrescentar a experiência, a ciência, e a ciência, a piedade, e a piedade, e vai por aí. Né? Então vamos nos encher do Espírito. É tempo de nos encher do Espírito. Os dias estão chegando cada vez mais difíceis, então é tempo para que eu e você possamos chegar, aquele que está cansado, dizer: coragem, o Senhor está chegando. Fortaleça as mãos debilitadas, os joelhos desconjuntados, como diz algumas versões, e vamos em frente, caminhemos, porque ainda não chegamos. A jornada não terminou, mas vai chegar. Olha o horizonte, olha para cima, olha para frente, para o alto, como dizia o corinho que a gente estava lá atrás, para a frente e para o alto, porque Jesus está chegando e nós estamos a caminho de casa. Amém? 52 anos, que a gente, se o Senhor não voltar nos próximos 52, e se a gente estiver vivo, que a gente esteja dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, Ele resgatou-me para experimentar a vida nova na sua glória e para a sua glória em toda a eternidade. Que Deus nos conserve assim, firmados nele, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém? Aplaudamos ao Senhor. Nós vamos continuar celebrando. Sábado estamos de volta, recebendo a palavra do Senhor e com gratidão no coração, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu e você, eu nesta casa há mais de 30, você talvez mais do que eu, enfim, que a gente prossiga, porque ainda não chegamos. Não basta, eu já tenho 35 anos de fé, ou 35 anos de Brasil para Cristo em São Mateus, não. Hoje eu continuo aguardando Jesus Cristo, porque eu sei em quem tenho crido. Foi Ele que me resgatou, então nele que eu espero. Sábado estamos de volta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar. Eu convido vocês a pôr em pé. Meu agradecimento, pastor Samuel, Irani e os irmãos que vieram com vocês lá de Laranjeiras. Obrigado mesmo, querido, pelo carinho da vossa presença. Obrigado mesmo. E aos amados irmãos que estão com a gente hoje, fizeram um esforço, alguns tiveram que vir direto do trabalho. Olha o Charles veio direto do trabalho, e outros irmãos que devem ter vindo também direto do trabalho para cá. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça cada dia a sua fé e renove as suas forças em nome de Jesus Cristo, enchendo-nos do seu Santo Espírito. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Silas, vem cá, você vai orar, filho. O presbítero Silas vai orar com a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui, te adorando, ouvindo a tua palavra, retendo aquilo que o teu Espírito Santo tem para nos dizer nesta noite e no decorrer destes dias. Nós queremos ser gratos a Ti, gratos, ó Deus, por 52 anos desta casa que o Senhor tem levantado nesta vizinhança para ser bênção para os nossos vizinhos, para esta região. Que o Senhor confirme no coração de cada filho teu, ó Deus, o chamado, para o que formos chamados nesses dias. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui simplesmente porque não tínhamos o que fazer, mas nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Teu Espírito Santo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer perto de Ti, o Senhor nos quer para o Teu louvor, o Senhor nos quer ativos, ó Deus, atuantes no Evangelho, no propósito do Evangelho, que é fazer o Teu nome ser conhecido a todos, que nós possamos ser, como diz a Tua palavra, que nós possamos ser
cartas que as pessoas olham para nós e leiam em nós a palavra de vida, a palavra de esperança, palavra de justiça, palavra de amor. Que nós possamos ser estes, ó Deus, lidos em todos, conhecidos por todos, como diz a tua palavra, e que em nós o nosso caráter mostre Cristo, nossa vida mostre Cristo, o nosso viver mostre Cristo, esperança da glória, esperança de vida eterna, esperança de uma vida melhor, no nome de Jesus. Que a maneira de nós vivermos, que as pessoas olhando para nós possam reconhecer Cristo em nós, possam ver em nós paz, uma paz, ó Deus, que não é repentina, uma paz que não é por coisas, mas uma paz que ela vai além daquilo que nós podemos imaginar, uma paz que vai além das nossas preocupações, a paz que vai além dos nossos problemas, a paz que vai além das guerras cotidianas, a paz que Cristo dá no nosso coração, no nome de Jesus, que nós possamos ouvir, entender e viver essas coisas. E nesses dias em que estaremos aqui te adorando, ouvindo das palavras que serão ministradas, que nós possamos, retendo tudo aquilo que for ministrado, nós possamos viver, desejarmos viver essas coisas, desejarmos experimentar e praticar tudo aquilo que for ministrado, tudo aquilo que for cantado por nós mesmos, que abrimos a nossa boca para cantar, que seja verdade aquilo que nós dissermos, ó Deus, seja o desejo do nosso coração, e por isso nós pedimos que o Senhor coloque em nós aquilo que nós cantarmos, aquilo que nós ministrarmos, que seja vindo do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta noite, por todos os irmãos que vieram hoje aqui, pelos nossos irmãos lá do Jardim das Laranjeiras, que o Senhor abençoe a todos nós. Nós te somos gratos, ó Deus, estaremos nesses dias todos aqui, agradecidos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado na nossa família, nesta igreja, a nossa família aqui em São Mateus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Agora leva-nos embora, sê conosco, ó Deus, e que o Senhor nos conduza com paz, com segurança, até chegarmos na nossa casa, e nós tenhamos uma noite de descanso, de refrigério, e que possamos acordar amanhã para o nosso dia de trabalho, de escola, revigorados, ó Deus, com a Tua palavra, essa palavra de esperança, e com o amor de Cristo no nosso coração, a esperança de dias melhores, no nome de Jesus, com Cristo conosco, teremos sim dias melhores, Pai. Leva-nos em paz então, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos.